Bom dia a todos. Vamos lá para mais uma reflexão, mais uma meditação da Bíblia. O que é uma reflexão, uma meditação? Por que que esse canal aqui tem o nome, né? Meditações da Bíblia. Às vezes eu chamo de reflexões. Meditação é algo mais sério, aonde você vai refletir no que eu vou falar com você. É onde a palavra de Deus vai tocar no seu coração e você vai tirar esses minutos, né, em oração. Esses minutos em reflexão, o que a gente está fazendo com a nossa vida, qual é o sentido de estar vivo, qual é o sentido, por que Deus nos trouxe à existência. Será que só foi para comer, beber, dormir e outras coisas a mais? Pessoas cheias de coisas, mas vazia por dentro. Pessoas com alguma falta que elas não sabem como preencher. Elas não sabem como preencher isso. E é responsabilidade minha, responsabilidade sua. Talvez você não consiga se expressar, e nem eu também consiga se expressar do jeito que eu gostaria, mas o Espírito Santo vai traduzir e você pode também compartilhar essa mensagem. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Bertão. Eu desenvolvo aqui um canal do YouTube de reflexões, meditações da Bíblia, onde a gente conversa, aonde a gente ora, aonde a palavra de Deus é o nosso guia. Eu não sou o guia de ninguém. A Bíblia tem que ser o seu guia, porque eu sou falho, tenho minhas incoerências, você também é falho, mas existe a Bíblia, existe a palavra de Deus, existe Jesus que vai nos guiando, que vai falar com você ao seu coração, o Espírito Santo que traduz no nosso coração, na nossa mente, que traduz as nossas orações diante do trono de Deus, porque às vezes a gente não sabe nem falar, e até aqueles e até aquelas orações em choro. Quando eu digo orações em choro é onde aquele dia onde a gente não consegue nem falar nada, aonde o Espírito Santo nos consola e leva as nossas orações até o trono de graça. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro 2 Pedro. Eu não vou ler tudo, 2 Pedro, capítulo 2, mas eu só vou falar para você o contexto que eu quero falar com você aqui. Como eu disse no começo do vídeo, como vai a sua fé? O que tem direcionado você? Se hoje acabasse com a igreja que você frequenta, o que você faria? Você continuaria firme na sua fé, no que você acredita, no que você crê, os princípios da sua vida? Ou você é um cristão camaleão? O que é um cristão camaleão? É aqueles aonde eles dançam, vou falar na nossa linguagem, ele muda de cor conforme o ambiente dele. E o que é um cristão camaleão? Ele muda conforme o ambiente. Se aquelas pessoas bebem, ele bebe. Se aquelas pessoas fumam, eles fumam. Se aquelas pessoas falam mal dos outros, eles falam também. Você entende o que é um cristão camaleão? Ele muda conforme as circunstâncias. Ele não tem a resiliência. Ele não tem. Ele parece que ele não tem a certeza do que acredita. Se a multidão for para lá, ele vai também. Ele cai no meio do penhasco, porque ele segue a multidão. E Cristo disse que viria falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinadores. Como saber, Ricardo, que você não é um falso ensinador, aí um falso cristão? A Bíblia, a Bíblia apresenta para você. Olha o que diz aqui. Vamos lá? Falsos mestres, seu caráter, obras e justo. Segundo Pedro capítulo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgirão o quê? Que surgirão? Falsos profetas. Se existe o falso, tem o verdadeiro. Existe o verdadeiro.
Se tem falso, existe o verdadeiro. É um raciocínio lógico. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas de libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado haverá longo tempo, e não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, a gente viu que há falsos mestres, há falsos líderes religiosos, aonde estão introduzindo heresias, aonde o seu coração desses mestres estão corrompido. Eles não querem abandonar o pecado. Eles não querem deixar, eles não querem negar a própria vontade. Porque a matemática de Deus é diferente. A gente não entende isso, a gente luta com isso. A matemática de Deus é perder para ganhar. E a matemática do ser humano é ganhar, ganhar, ganhar. A matemática de Deus é, Ricardo, negue-se a si mesmo. Você vai pegar essa cruz e aí sim, você vai caminhar, você vai andar comigo. A matemática de Deus sempre é essa. Perde para ganhar. Perde para ganhar. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser o primeiro? Seja o último. Sabe, o líder, o pastor, o presbítero, o ancião, se ele é o cabeça, ele é o que serve mais. Cristo teve que lavar os pés dos discípulos. E naquele contexto eles não entendiam aquilo. Cara, um mestre não lava pé. Mas Cristo falou com Pedro: Pedro, se eu não lavar seu pé, aí Pedro entende a mensagem, então me lava o braço, a cabeça, o corpo. Gente, o evangelho está sendo deturpado. Como eu tô no contexto aqui com vocês aqui, as pessoas não querem renunciar aquilo que não presta. Hoje existe uma mesa, imagine o evangelho, as mais de 35 mil denominações religiosas, mais de 35 mil denominações religiosas. Coloca tudo isso em uma mesa. Em uma mesa, imagine que isso são comidinhas. E eu, com o meu coração inclinado para maldade, para coisas ruins, coisas que não prestam, ou até inconsciente mesmo, eu vou para aquilo que é mais fácil. Eu vou para aquilo que eu mais gosto. Eu vou para aquilo que me convém. Se existe uma mesa com 35 mil comidas, eu vou na que eu gosto mais, no que eu me identifico, e eu só vou pegar talvez uma ou duas opções no máximo. E hoje, as pessoas hoje estão perdidas, perdidas que eu digo não perdidas eternamente, mas elas não sabem o que fazem, aonde está a verdade. Porque, como Ricardo, você acabou de falar que existe mais de 35 mil denominações religiosas. Só que aí que tá o pulo do gato, porque a gente está procurando. O que a gente procura? A gente procura um tempo, a cabeça do ser humano. Ele pensa que para ser salvo, ele precisa estar dentro de um templo. Ele pensa que ler um versículo de manhã ou um versículo à noite antes de dormir, isso é sinônimo de salvação. Ele pensa que orar antes da refeição. Então são coisas que a gente vai colocando na nossa vida. A gente só tá batendo o cartão assim, ó, que nem empresa para trabalhar.
A gente chega às 7, sai às 4, sai às 3. A gente só tá batendo a digital. A gente tá no automático. E ser um cristão é muito mais que isso. Acreditar em Cristo. Existem dois grupos. O assim diz o Senhor e o assim eu penso. E hoje existem muitas pessoas que o assim eu penso domina ela. Porque elas não querem saber do assim diz o Senhor. Elas querem saber do assim eu penso. Elas querem saber do assim eu penso é o líder que pensa. É o pastor, é a pastora, é o presbítero. Existem muitas informações. Hoje a gente vive num mundo de informação, muita informação, e a gente não está retendo nada. A gente não está aprendendo porque a gente não consegue se concentrar em alguma coisa. São tantas notícias, tantas informações que a gente acaba não vendo nenhuma ou acaba no feed ou aí no Facebook rolando. Gente, vamos parar para pensar. Tô falando com vocês aqui que são pessoas sinceras, são cristãos sinceros. Ou se você não é um cristão, você está nessa caminhada. Você que é sincero, você que quer levar uma vida digna perante o Senhor. Ricardo, eu não vou errar, você vai errar, meu filho. Você pode ter certeza disso, você vai errar, mas você vai levantar. Você vai erguer a cabeça e falar: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero. Senhor, eu quero seguir a matemática do Senhor, porque a matemática do Senhor é perder para ganhar. A gente não retém informação, a gente não segura as bênçãos que Deus nos dá. Olha o que diz aqui, eu vou ler. Diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Diz não, toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu não estou falando para você que você vai ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Você vai andar conforme a sua esfera. O que você tem aprendido? O que você tem que aprender? É isso que eu quero transmitir para você. É a Bíblia que é a autoridade de fé, de regra. Não sou eu, não é o pastor, não é o líder. É Cristo. E eu não estou falando para você que você tem que desobedecer os líderes. Não, nada disso. Existe uma hierarquia. Mas quando o princípio, quando existe alguma coisa de princípio, a gente não quebra isso porque eu falei. Se eu falar agora para você assim, tá liberado roubar, você vai me seguir? Tá liberado matar? Tá liberado adulterar? Tudo isso que eu tô falando tá nos 10 mandamentos. Você vai adorar outros ídolos, outra imagem, escultura? Você vai fazer isso? Não, porque tem um princípio. E o princípio é a Bíblia. E nesse mesmo princípio que eu tô falando para você, existe um outro princípio. Os 10 mandamentos que eu tô falando para você, existe o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento, Ricardo? É a guarda do sábado. Aí você fala: opa, lembra da mesa que eu falei para você, que tá as 35 mil religiões? Simbolicamente ali eu falei de comidas ali para você ter uma noção do que você vai pegar só do que você gosta. Então é isso, você vai olhar pro quarto mandamento e vai falar: isso eu não quero, isso eu não gosto, isso meu líder não aceita, isso meu pastor abomina, mas está dentro dos 10 mandamentos, está dentro da lista do que Deus colocou, não foi eu que falei. Eu tô falando isso para você, eu não tô colocando isso como sinônimo de salvação não, tá? Às vezes a pessoa pensa: só eles vão ser salvos porque
guardam o sábado. Não, negativo. A gente não guarda a lei de Deus para ser salvo. Primeiro Deus nos salva. Aí a gente, por reconhecimento a Cristo, a gente começa a obedecer. Então, ó, lembra da matemática de Deus que é diferente? Se você está guardando a lei de Deus para ser salvo, você está perdido. Primeiro Deus nos resgata, Deus nos salva, Deus vai à procura. Aí a gente começa a estudar a palavra de Deus. Senhor, o que você quer? Talvez eu esteja falando para alguém que já está nessa caminhada, mas está frio, está morno, está querendo desistir. Eu vou ler aqui um Provérbios para você. Não, ó, para você ver, olha o que Pedro pegou de Provérbios. Olha o que Pedro diz. Pedro diz assim. 2 Pedro, capítulo 20. 2 Pedro, capítulo 20, diz assim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo. Olha, tá falando, você já conheceu o Evangelho, você já foi batizado, você sabe o que é o certo, o que é o errado. Mas a luz do justo, ela vai brilhando, brilhando, até chegar a uma claridade, até ser dia perfeito. Então Deus nos tirou das trevas da meia-noite e a gente passou às 1 da manhã, às 2, às 3, às 4, às 5, vai raiando o dia. E conforme a gente vai, as trevas vão dissipando da nossa vida. Porque a caminhada do justo é assim, caminhando, caminhando, até a gente clarear as escamas cair dos nossos olhos e a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não enxergava. Então eu estou falando para você que já conheceu o Evangelho, tá querendo desistir, fica aqui comigo até o final. Não desista. Existe um conflito entre os demônios e entre os anjos de Deus para a nossa salvação. Deus não abandonou você e Deus não vai abandonar. O Espírito Santo ainda vai tocar no seu coração. Volte, meu filho. Saia das trevas, venha para a luz, você já sabe o que é o certo. E olha o que diz aqui. Se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Cara, Deus nos tirou das trevas, Deus limpou você, você foi redimido pelo sangue de Cristo, Cristo está intercedendo por você no santuário celestial. Quando Satanás acusa você, você já confessou o seu pecado, você já não é mais a mesma pessoa e Cristo se apresenta. Eu sou o Ricardo. Meu sangue tá aqui, ó. Ele pediu perdão, ele tá perdoado por mim. Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, aquele que se apresenta perante o céu. Quando Satanás nos acusa, Satanás, o acusador, aqui, sou eu. E olha o que diz aqui, no verso 21. Lembra do último estado? Deus limpou e agora a gente volta para as coisas ruins e a gente volta para um estado pior. A Bíblia diz que quando Deus limpa a gente, quando somos redimidos por Cristo, mas quando a gente volta para as misérias que a gente praticava, a Bíblia diz que vem 7 ou mais demônios para a nossa vida. Se o nosso primeiro estado estava ruim, o segundo estado vai ser pior. E olha o que diz mais. Pois é melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, é o certo provérbio verdadeiro. Lembra? Eu vou ler para vocês isso aqui em Provérbios. Olha o que diz aqui.
O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É exatamente isso. Cristo limpou você, Cristo tirou eu e você das misérias que a gente vivia espiritual. Deus te deu uma oportunidade, uma nova vida. Você já conheceu aquela vida passada, aquela vida antiga. E há coisas malignas que querem que eu e você volte para aquela vida suja, miserável, lambendo. Vou dar um exemplo para você, é lamber chão de cozinha. Por mais que a cozinha esteja limpa, chão de cozinha, chão de banheiro, chão não é para lamber. Porque por mais que esteja limpo, é sujo. Satanás dá uma aparência de limpo, mas é sujo. São portas abertas para o inimigo. E olha o que diz, eu vou ler para você da onde Pedro tirou esse pensamento aqui. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26, 11 diz assim: Como o cão torna ao seu vômito, assim é o insensato, que rejeita a sua estultícia, que significa que o tolo rejeita, ele volta a lamber o vômito. Cara, isso aqui é um ditado aqui, um ditado não, né? Um provérbio, é uma ilustração que Deus usa, que seria a mesma coisa de um cachorro vomitar e o cachorro vai lá e lambe o vômito. Seria a mesma coisa Deus nos limpou e agora a gente quer voltar para aquela miséria de novo. Eu não sei que miséria que Satanás está arrastando você. Se é droga, se é álcool, se é prostituição. E nisso Satanás vai acabando com a sua vida, trazendo destruição, dor, sofrimento, angústia, só tragédias. Quero orar com você para que Deus nos guarde das garras de Satanás, para que Deus nos dê o discernimento e que a gente consiga se manter com os olhos em Cristo e não nas pessoas. Porque como eu disse lá no começo, lembra? Quando eu falei que se Deus tirasse a igreja de você, da onde você frequenta, se fosse para algum lugar onde não teria a igreja, como ficaria a sua fé? O que você faria para o trabalho e para a obra de Deus? Se você se encontra morno, se encontra frio, indiferente para as coisas de Deus, eu quero orar com você para que Deus te dê discernimento, para que Deus te dê sabedoria, o que você pode fazer para a obra de Deus. Não é só ficar sentado, não é só ficar assistindo vídeo no YouTube, só se alimentando e não alimentando as outras pessoas espiritualmente. Porque a maior riqueza é ganhar almas para Jesus. E a gente esquece disso. Na nossa caminhada a gente esquece. Que o Espírito Santo possa acalmar o seu coração e que você não volte àquelas práticas que você estava envolvido, já foi envolvido, porque se tornamos piores. Vamos orar? Querido Deus, eu abençoo, Pai, a cada pessoa em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar com cada pessoa, Pai. Não deixe cairmos em desgraça, em miséria. Que o Senhor possa vir nos visitar, Pai. Nos ajude a entender a obra para cada um que o Senhor tem, Pai. Cada ser humano existe, Pai, um trabalho missionário, Pai. Que o Senhor possa cumprir, Pai, os seus planos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.